Hi, how are you? Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E para darmos sequência nos nossos estudos, eu convido vocês a pegarem o material lá nas pages 21 e 22, certo? Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho, nós fizemos uns exercícios sobre wishes and regrets, que significam desejos e arrependimentos, certo? Agora, lá na page 21, na página 21, no exercise number 2, nós temos o seguinte. You're going to read a discussion forum where people share their wishes and regrets. Are their wishes and regrets similar to yours? Você vai ler um fórum de discussão onde as pessoas compartilham os seus desejos e arrependimentos. Os seus desejos e os desejos e arrependimentos delas são parecidos com os seus? Então, o que acontece? Nós temos, pessoal, aqui 6 discussions, 6 discussões, onde as pessoas elas apresentaram ali seus desejos e seus arrependimentos, porém, eu não vou ler todo este fórum, tá, pessoal? Ele vai ser a base para nós fazermos os exercícios, porém, nós podemos voltar na hora de realizar os exercícios e aí nós buscamos nestes textos as informações necessárias, certo? Então, nós temos inicialmente o exercise number 3, o exercício número 3, tá? No exercise number 3, nós temos o seguinte. Reread the posts and identify. Então, nós temos que reler os textos, estes fragmentos, e identificar o que está sendo pedido. Olha lá o que disse na letter A. 3 different ways of talking about ending a relationship. Então, neste texto, nós temos que buscar 3 meios de dizermos sobre o fim de um relacionamento, tá? 3 expressões que nós podemos utilizar com este fim. As expressões eu coloquei aqui na tela para vocês. Eu posso dizer break up with somebody, que está localizado lá na frase B, lá em cima no textinho B, dump somebody, ou então give somebody the boot, que também está na letra E, certo? Então, vocês podem anotar estas expressões aqui nas linhas e depois vocês podem grifar a frase lá nos fragmentos onde estão localizadas estas informações. I wish I had never broken up with Tom, certo? Depois, na próxima, all she cared about was my dimples, and I know that she dumped me because I didn't have a car. E if I had had one when we were together, we would never have given me the boot. Tá? Então, estas 3 expressões, elas podem ser utilizadas quando nós vamos falar sobre o fim de um relacionamento. Break up with somebody, dump somebody, ou give somebody the boot. Ok? Lá na letter B da page 22, na letra B, a word that is used to describe people who avoid work and responsibilities. Uma palavra que é usada para descrever uma pessoa que evita o trabalho e as responsabilidades. A palavra nós encontramos lá na sentença A. I wish I had been less of a slacker in school. Eu desejaria que eu tivesse tido menos preguiça na escola. Então a palavrinha é slacker. Vocês também podem grifar a frase lá no texto, ok? Próximo, letter C. A word that describes a teeny hole in somebody's chin or cheeks.
uma palavra que descreve um pequeno buraco no queixo ou nas bochechas, que nós chamamos, né, as covinhas. Esta palavra ela está presente nas letters B and E, na letra B e E. Dimples, dimples. All she cared about was my dimples, que está lá na letra E, esta frase. Ó. All she cared about was my dimples. E na letra B, Tom had dimples, certo? Na letra D agora, pessoal, nós temos ali an expression that means not being harsh on somebody. Uma expressão que significa não ser tão áspero, tão severo com alguém, tá? Então, nós temos ali a expressão presente na letter B, na letra B. Cut somebody some slack, que é como se fosse assim, cortar a folga de alguém, tá? Então, the reason was stupid, but you gotta cut me some slack, né? A razão foi estúpida, mas você deveria ter cortado a minha folga. Então, podem grifar essa sentença que também está lá na letter B. A word that means very busy. Então, na letra E, uma palavra que significa muito ocupado. A palavra é essa que eu coloquei aí para vocês, ó. Hectic, que significa agitado, e está lá na letter C. I've had enough of this crazy hectic life, né? Então, eu tenho o suficiente desta louca vida agitada. Depois, na letra F, nós temos ali a phrase that is used as a metaphor for big cities. Uma frase que é usada como uma metáfora para grandes cidades. Está na letter C, está na letra C, pessoal. Concrete jungle, que é o que nós chamamos de selva de pedra, selva de concreto, né? Geralmente utilizamos esta expressão para falar das grandes cidades. Então, I regret not doing that, and now I'm stuck in this concrete jungle, né? Eu me arrependo de não ter feito aquilo e agora eu estou preso nesta selva de concreto, lá na letter C. Na letra C, vocês podem grifar a frase lá também. Letra G. An expression that is generally used for talking about people who date others because of what they have rather than who they are. Então, uma expressão que é geralmente usada para falar de pessoas que se encontram com outras pessoas pelo que elas têm e não por quem elas realmente são, tá? Então, a expressão que nós temos ali, pessoal, é gold digger, que está lá na letra E. She was selfish and a gold digger. Então, ela era egoísta e interesseira. Tá? Então tá lá na letra E. Vocês podem grifar lá também. H. A word that is close in meaning to dangerous. Uma palavra que tem um significado próximo a dangerous, que é perigoso. Esta expressão está lá na letter F. It would be too risky. Seria muito arriscado. Então a expressão é risky. Ok? E por último, na letter I, a phrase that means fear of performing in front of an audience. Uma frase que significa medo de atuar ou de performar na frente de um público. Então, esta frase está lá na letter F, na letra F. I wish I could act, but I have stage fright. Então, eu desejaria que eu pudesse atuar, mas eu tenho medo do palco. Stage fright, certo? Então, vocês podem grifar esta frase lá no texto também, ok, pessoal? Agora, nós temos o exercise number 4. Neste exercício, nós temos várias daquelas palavras que nós completamos ali no exercise number 3,
E nós temos que colocá-las dentro das sentenças adequadas ali, ok? Então, as palavras que nós temos são as seguintes. Gold digger, que é interesseiro. Dumped, que como nós vimos pode ser usado para se relacionar ao término de um relacionamento. Cut her some slack, que seria cortar a folga dela. Dimples, as covinhas. Stage fright, medo do palco. E concrete jungle, que é selva de concreto. Caso vocês queiram fazer uma pausa no vídeo, vocês podem analisar as sentenças ali uma a uma e fazer o uso das expressões estudadas para a gente completar, ok? As expressões, pessoal, elas vão ser utilizadas nestas frases, então. Vamos ver? São Paulo It's one of the biggest cities I've ever visited. Então, São Paulo é uma das maiores cidades que eu já visitei. Então, qual das expressões nós utilizamos aqui? Completem ali, né? B. She only started working here last week. Ela apenas começou a trabalhar aqui semana passada. Então, qual expressão será que a gente vai utilizar se referindo a ela? Dá uma ideia de folga aí, né? Ela começou a trabalhar aqui só semana passada. Então vai ser a segunda ali do meio, pessoal. Cut her some slack, né? Corte a folga dela. C. Do you know why her? Did she cheat on him? Você sabe por que ele, com ela, ela traiu ele? Então, qual expressão é utilizada para se referir ao término de um relacionamento ali mesmo? He married her when she was really rich. But when she lost everything, he left her. What? Então, ele se casou com ela quando ela estava realmente rica. Mas, quando ela perdeu tudo, ele deixou ela, ele largou ela. Que interesseiro, né? Como que é o interesseiro que a gente estudou? Primeira expressão lá, gold digger. If you want to be a stand-up comedian, you can suffer from. Se você quer ser um comediante de stand-up, você não pode sofrer de, you can't suffer from. Como que é o medo do palco? Stage fright. F. When he smiles, you can see his. Quando ele sorri, você consegue ver o quê? Né? Quando a pessoa sorri, que formam as covinhas. Como que são as covinhas? Dimples. A palavrinha do meio da segunda linha ali. Certo, pessoal? Agora, eu convido vocês a pegarem, ainda na page 22, o exercise number 5. Complete the following table with the wishes and regrets from the reading. The first one has been done for you. Então, este exercício eu quero que vocês façam sozinhos, pessoal. O que vocês têm que fazer? De acordo com o nome das pessoas, na segunda coluna, vocês vão colocar wish, o desejo, ou wishes, os desejos dessa pessoa. E na frente o arrependimento ou os arrependimentos. Regret or regrets, certo? O primeiro já está feito aí, ó. Se nós voltarmos lá no textinho, nós vamos ver que o Alex diz assim. I wish I were taller. Então, ele desejaria ser mais alto. Taller. E depois, dentre os arrependimentos dele lá, ele diz que ele se arrepende de não levar a escola a sério. I wish... Quando ele menciona ali, né, que ele deveria ter aproveitado mais a escola, ele deveria ter estudado mais, certo? Que nós tínhamos comentado até anteriormente ali em outro exercício, que falava assim, ó, I wish I had been less of a slacker in school. Né? Então ele se arrepende de não ter levado a escola a sério.
Se nós olharmos o da Cindy, olhando lá no da Cindy, nós vemos que ela diz assim, olha lá. I wish I had dimples. Então ela desejaria ter covinhas. E qual que é o arrependimento dela? I wish I had never broken up with Tom, que está na terceira linha. Ela diz que ela se arrepende, né, de ter terminado com o Tom. Então, para os outros ali, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Olha lá do Rod. I wish I lived on a farm. Então, o desejo, to live on a farm. O Anonymous. I wish I could sing beautifully. Eu desejaria que eu pudesse cantar belamente, né? O do Tom. I wish I had a car. E por último, da Bria, ela diz que I wish I were younger. I wish I had 4 kids. Né? Ela desejaria ser mais jovem, ela desejaria ter 4 filhos. Então, eu quero que vocês completem, pessoal, essa tabela para mim. A primeira parte ali dos wishes, basicamente eu já fiz com vocês, né? Eu já ajudei vocês a responderem. Aí, completem também acrescentando os regrets, ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nos vemos na próxima aula. Bye, bye!